todo mundo aderindo ao discurso da Miriam Leitão contra a CPMF. Ninguém gosta de pagar imposto. Eu lembro quando eu estava no Brasil ainda e havia CPMF, que você via ali, o banco botava quanto que por mês você pagou, ninguém gosta. Agora, vamos combinar, né? Quem que fica fazendo transações financeiras e tal é a classe média. O pobre fala que é bancarizado, que recebe numa conta bancária. A gente teve um enorme aumento da bancarização, né? A pessoa ter acesso à conta bancária no governo Lula, mas ela, para ter a conta salário dela e sacar, isso não pagava CPMF. Né? CPMF é quando você passa financeiramente para outra pessoa, então o cheque, a transferência, o TED e tal, e isso sim era tributado. E pessoa, me desculpe, pessoa pobre não faz isso. Ela não fica fazendo transações no sistema. E aí o que acontece? Qual é o principal da CPMF? Não era nem nesse ponto a questão da renda. Ela é muito importante também. Mas a CPMF, por que ela é tão demonizada? Foi demonizada pela Fiesp, pela Febraban, durante o governo Lula, conseguiram derrubar, inclusive. Porque ela deixa o traço das movimentações financeiras. Então, ela é uma dissuasão com relação ao Caixa 2 e com relação ao esquentamento, dificulta o esquentamento de dinheiro frio até do crime organizado. Então, não é interessante deixar esse tipo de rastro, já que naquele mecanismo de substituição tributária, o banco vai ficar fazendo ali os registros, pegando o dinheiro, depois manda. Então, é uma ferramenta muito importante, até de dissuasão. Então, vou procurar aqui, ó, CPMF. Não achei aqui. Mas o senador Roberto Requião, que veio ao Twitter na semana passada e falou, mas o que é isso? É o pessoal todo aí, essa propaganda da direita, e a gente vê algumas pessoas de esquerda também demonizando a CPMF. Eu falei, é lógico. Como a gente pode cair nisso? Aí vieram algumas pessoas, até pessoas ilustradas, pessoas com nível superior, falando, não, mas a CPMF é um discurso, é um tributo perverso, porque ele é cumulativo, em cascata, em toda a cadeia produtiva, e todo o tributo acaba sendo repassado pelo produtor para a pessoa, então nós pagamos. É o discurso da Miriam Leitão. Alguma coisa está errada. Lembra do Brizola, se a Globo é a favor, seja contra, se é contra, seja a favor? Como é que a gente pode ter militante de esquerda reproduzindo o discurso da Miriam Leitão e essa história de dizer que o custo de um tributo é repassado da integralidade para quem consome? A pessoa precisa ter uma lição básica de microeconomia. Faz microeconomia 1 na faculdade, você vai entender que não, que acaba sendo repartido. Ninguém consegue repassar tudo para o consumidor. Acaba sendo repartido o peso do tributo entre quem produz e quem consome. Agora, por mais que a gente pagasse alguma coisa e de fato ela seja cumulativa, a CPMF na cadeia, é um mecanismo fundamental no Brasil, que é o país do Caixa 2, o país em que o Caixa 2, a economia informal, tem a maior representatividade. Que eu conheça de grandes países, não tem paralelo o tamanho da economia informal no Brasil. Então era fundamental para pegar uma parte desse bolo não tributado de economia informal, mas mais do que isso, atuar como dissuasão dessa própria economia paralela, em alguma medida, do Caixa 2 e do crime organizado. Então, o discurso contra a CPMF é o discurso do 1%, é o discurso que ele próprio tem a sua faceta legal, mas tem a sua faceta ilegal também da criminalidade. Então, é terrível ver mais de uma pessoa lá no Twitter, quando eu compartilhei com um comentário esse tweet do Requião falando a favor da CPMF, ver pessoas de esquerda reproduzindo ipsis literis o discurso da Miriam Leitão. Então você falava aí dessa questão da reforma tributária, é só para pontuar que ela vai ser ainda pior. E o que poderia melhorar um pouquinho, cara, a CPMF, a gente trabalhou para demonizar, fazendo o trabalho da Febraban, da Fiesp e do crime organizado.